Shalom, queridos. Vamos aqui fechar o livro de Levítico, capítulos de número 23, 24, 25, 26 e 27. Amém, de Levítico, 5 capítulos e 5 capítulos, na sua maioria, bem extensos, né? Mas a palavra de Deus é maravilhosa. Tudo que está aqui nos alimenta e nos ajuda a ter uma vida que agrada ao Senhor. Amém, queridos? Muito bem. Queridos, vamos lá. Eu quero tentar aqui ser bem pontual, porque temos muitos detalhes aqui, né? E realmente falar de todos esses detalhes iriam extrapolar aqui todo o propósito aqui que nós temos aqui, então iria passar bastante. Mas só quero destacar aqui o capítulo 23, que fala sobre as festas do Senhor. E na verdade essas festas, a gente não é no sentido que nós entendemos festa hoje. Talvez tudo que a gente pode pensar por festa não se aplica necessariamente às festas bíblicas aqui, porque na verdade a palavra festa, na verdade é a palavra moedim, ou moed, quer dizer festa, ou festas moedim no plural, que são tempos, na verdade, determinados por Deus para que o povo continuamente se lembrasse daquilo que o Senhor fez por todos eles, e também uma contínua lembrança mensal, semestral e também anual, uma lembrança daquilo que o Senhor realizou por todos eles, uma lembrança contínua do que Deus é e do que Deus faz também, amém? Então cada festa ela trata de alguns aspectos do que Deus, realizou ali no Egito com o seu povo, e também tudo aqui dentro de uma ligação muito profunda, com relação à gratidão. Vão ter festas aqui também, algumas festas que vão falar especificamente sobre arrependimento, sobre perdão, sobre o povo estar sempre se voltando para Deus, na verdade sempre se convertendo a Deus. Eu não vou entrar aqui em detalhes como eu falei, mas eu quero também destacar aqui no capítulo de número 25, no versículo de número 18, que diz assim, 25 e 18: observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. Bom, assim como no capítulo 23 que falam das festas, e essas festas também podem ser aplicadas à igreja através dos princípios que ali estão registrados, por exemplo, num culto nós podemos usar no tempo das festas bíblicas princípios, para a liturgia, através de danças, louvores, ministrações. Assim também aqui no capítulo de número 25 nós podemos também fazer aplicação para a nossa vida, assim como guardar os estatutos, os mandamentos e cumprir. Não é só ouvir, saber que tem que fazer, mas cumprir esses mandamentos traria sobre Israel uma boa morada abençoada na terra. Então Deus promete que abençoaria a terra no qual eles passariam a habitar, a viver. Trazendo para a nossa vida também de igual modo, assim como eles estavam ali nessa jornada indo, recebendo instruções de Moisés antes de chegar na terra prometida, na Eretz Israel, que passaria a ser chamada desde então, e antes Canaã, assim como Deus, através da obediência deles, Deus iria abençoá-los, de igual modo isso se aplica também a nós como igreja hoje. A obediência aos princípios do Senhor, aos seus mandamentos, eles irão nos abençoar e fazer com que onde nós estivermos, nós sermos abençoados. É importante nós notarmos que Deus, ele nos impõe sim responsabilidades, ele nos impõe princípios e mandamentos, porque para o nosso bem, ninguém pode servir a Deus sem ter princípios, sem ter um padrão para viver. Isso é importante para nós. Então, pensando nessa perspectiva, isso aqui é bastante relevante para a nossa caminhada, uma vez que nós precisamos, ninguém serve a Deus e meio que não tem algo para fazer. Tem sim, Deus nos instrui, nos mostra o caminho, ou seja, nessa jornada da vida é importante eu ter as instruções para que eu possa fazer o que agrada o Senhor e o que eu não devo fazer. Todos os aspectos da nossa vida. Quem está acompanhando a leitura tem percebido que desde lá de Gênesis, Deus está instruindo o seu povo, sempre está instruindo o seu povo. E aqueles que assim o fazem, são beneficiados, E aqui no versículo 43, ele fala sobre de como que deveria ser cuidado os escravos. Aí você pode pensar assim, apóstolo, mas eles já tinham saído do Egito e agora Deus está legislando sobre a escravidão. Lembrando que esse escravo aqui não era no sentido igual lá do Egito, que eles eram realmente absolutamente escravos. Na verdade, aqui eram servos como empregados, podemos dizer assim, que eles tinham todo o amparado, todo o cuidado. E no verso 43 do capítulo ainda 25,
ele fala: não te assenhorearás dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. Então, em hipótese alguma, eles poderiam agir de qualquer forma como tiranos, né, sobre esses servos. Então, na verdade, não eram exatamente como no Egito, tá? Só para fazer uma observação, que seria incoerente. Deus está tirando o povo como escravo e permitir a escravidão no meio do povo. E, na verdade, não. Havia uma coisa bem organizada. Eles eram servos e que eles eram cheios de direitos. Deus amparava em tudo, né, esses servos. Então, para você ver que é bem diferente daquilo que nós vimos lá no Egito. Só aqui uma observação. Aí eu quero também mencionar no capítulo 26, versículo 3 e versículo 4. Ele continua dizendo: ó, se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes. Ó, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Amém? Então você vai ver que Deus, ele está convocando o povo para a obediência. E Deus sabe por quê. Deus sabe porque o povo... Você vê que Deus está regulando todas as áreas da vida do povo, porque nós somos muito suscetíveis, né, a sair da presença, a sair dos caminhos do Senhor. Inclusive também a parte do versículo 14 do capítulo 26, Deus, ele traz algumas consequências, né, do que o povo passaria, né, caso não se voltassem, né, escolhessem um exemplo, desobedecer. Ele fala que, inclusive, uma dessas consequências seriam eles serem expulsos da terra onde eles estavam, né, e perderiam muitas coisas. Aí aqui no capítulo de número 26 ainda, já na parte final, tem uma coisa muito interessante. Ele fala bem assim, ó. Ele fala no verso 40 do capítulo 26. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. Olha só. E tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. Isso aqui é muito interessante. Aí eu vou já finalizar aqui, vou explicar algo para você, a gente vai finalizar esse áudio. Olha só. Aí ele fala, né? Então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac, também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Bom, então ele dá uma promessa aqui, Deus dá uma promessa no capítulo número 26, no final, uma promessa de restauração. Então veja, é uma coisa interessante porque pensamos assim, nessa hipótese do povo ter virado as costas para Deus, ter escolhido viver, né, a sua vontade, viver dentro dos seus próprios desejos, eles iriam perceber que, na verdade, eles só iriam ter sofrimento. E essa é a grande realidade de cada um de nós. Quando nós escolhemos viver longe dos princípios de Deus, fazendo a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, a bem da verdade é que a gente nunca vai ser feliz. Essa aqui é a realidade. E Deus sabe muito bem disso. O homem acha que ele vai conseguir viver bem, né, longe de Deus, mas na verdade ele não vai conseguir. Mas ele diz que se o povo se arrepender, confessando os seus pecados, o pecado dos seus pais, o que mais? Confessando, né, suas iniquidades. E uma coisa interessante aqui, ó, que ele fala, ó, humilhando o seu coração incircunciso. Olha só que coisa interessante. Ele fala aqui, ó. E tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. Porque às vezes a pessoa está colhendo também coisas que ela plantou e ela ainda acha injusto. O ser humano é assim, né? E o que Deus está falando aqui? Olha, se vocês se arrependerem, confessar os pecados de vocês, os pecados dos vossos pais, humilhar o coração incircunciso de vocês, e vocês confessarem que o mal que sobreveio sobre vocês foi necessário, quando eu tenho essa consciência, aí, queridos, Deus, ele promete que ele vai lembrar de nós, vai lembrar da aliança, ele vai nos restaurar. Ainda fala no verso 45, antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. E estes são os juízos, as leis, os estatutos, que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pelas mãos de Moisés. Então eu concluo dizendo algo para você, né? Todos os princípios do Senhor, né, ainda que o homem venha entender que são muito penosos, são dificultosos demais e preferem viver nos seus caminhos, nas suas próprias vontades, diz o Senhor que quando o homem ele faz esse contraste, né, do que se ele fizer esse contraste, na verdade, do que é viver sem Deus e com Deus, ele vai se arrepender e voltar para Deus. E Deus tem o maior prazer, né, de receber o homem novamente. Então, eu concluo, né, esse livro dizendo que os princípios do Senhor estão aí para nortear a nossa vida, para nos ajudar, que seus mandamentos não são penosos. Eu acredito, queridos, que o que nós mais precisamos fazer também é encontrar prazer na presença, nos princípios e nos mandamentos do Senhor. Na verdade, nessas passagens nós vamos ver como o nosso coração ele é obstinado, né? Como o nosso coração
ele é ingrato, né? Como o nosso coração, ele quer viver para si mesmo. E Deus, né, quando nos chama para essa aliança, ele mostra que o caminho dele é um caminho muito melhor. Que você possa todos os dias se fortalecer neste caminho, nestes princípios, nessa obediência, que você possa encontrar alegria em servir a Deus em cima de todos esses princípios, porque esses princípios do Senhor, eles são bênção. E se um dia viermos sair dessa presença, né, Deus nos livre disso, mas mesmo assim possamos lembrar e nos arrepender e voltarmos à presença, possamos voltar a buscar, reconhecer que precisamos do Senhor e estejamos prontos a voltar, nos arrepender e cumprir de fato os seus mandamentos como Ele tem nos ensinado. Amém, queridos? Nos vemos no próximo livro, o livro de Números, tá bom? Que Deus abençoe.